Eita, tem alguém levando bronca aí? Bom, pessoal, consegui. Eu tive que fechar o navegador e abrir de novo, porque as configurações ficam salvas no navegador e aí eu não consegui mais ativar a câmera. Nem ativar a câmera e nem ativar a tela, né? Então, acabou que eu tive que reiniciar ele. E agora deu certo. Então, vamos lá para nossa aula, né? Nossa aula de hoje vai ser sobre matrizes, mas vai ser um novo conteúdo, né? Como vocês viram, vocês estão vendo a tela em branco do meu computador? Sim. Sim? Então vamos lá. Então esse é mesmo que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro, quando a gente iniciou matrizes, a gente aprendeu a somar matrizes, né? Por exemplo, matriz, esse tipo de matriz aqui, aí a gente soma com outra. Só um exemplo, tá? A gente aprendeu a somar, aprendemos a subtrair, né? Aprendemos a multiplicar matrizes e a multiplicar a matriz por um número. O segundo ponto que a gente viu foi os sistemas. Então a gente viu como que resolve o sistema, né? Mostrei os métodos de resolução de sistema para vocês. E depois a gente aprendeu como que usa matrizes e sistemas juntos, como que faz o cálculo e tal. Observem que cada aula a gente está vendo um upgradezinho aí e dificultando um pouco mais a nossa vida em relação a esses conteúdos, que é muito importante. Do ponto de vista matemático, é muito importante a gente saber resolver sistemas, tanto no método da adição, quanto no método da substituição, quanto no método de matrizes, que a gente chama de escalonamento de matrizes, que foi o título da nossa aula, das aulas anteriores. Agora a gente vai ver um novo conteúdo, para que sexta-feira a gente aprenda a resolver os mesmos sistemas que nós resolvemos por adição, substituição, escalonamento de matrizes, mas agora a gente vai ver por um outro método também com matrizes, tá? Então, o conteúdo que a gente vai estudar agora chama-se determinantes. O conteúdo se encontra lá na Bienal, setor A. Deixa eu ver aqui a página. E a página é a página 115, tá? Então, a gente vai estudar um conteúdo chamado de determinantes. O que é o determinante de uma matriz? Bom, o conteúdo de determinantes ele é um conteúdo bem antigo, tá? Se eu não me engano, existem relatos históricos de que na China já se calculava determinantes de uma forma não como a gente vai aprender hoje, mas já haviam, né, premissas de que aquilo chegaria a esse ponto de determinantes, que nada mais é do que uma forma primitiva da gente calcular os sistemas de equações através de matrizes, tá? Ou seja, para a gente encontrar o x e o y, o z, né, as variáveis aqui em relação ao nosso sistema de equações, mas com o uso de matrizes, porém não fazendo o escalonamento da matriz igual a gente havia visto, né? Havia estudado. Então, nosso ponto agora é calcular o determinante. O que é o determinante? Vamos lá. Determinante é um número no qual a gente associa as matrizes. Então a gente vai pegar alguns exemplos, tá? Vamos pegar, por exemplo, uma matriz A, vou chamar de A, uma matriz que tem ordem 1. Vou pegar aqui, por exemplo, o número 2, tá bom? Então essa aqui é uma matriz de 1 por 1, ela só tem uma linha e, né, consequentemente, só tem uma coluna. Então essa é a matriz A. Nós chamamos de determinante dessa matriz A o próprio número que está aqui dentro. Nesse caso, a gente escreve assim, ó, o det, o determinante da matriz A, é igual a 1. Uma outra forma de se escrever o determinante, a gente usa uma barra, ó, o determinante da matriz A. Só que aqui eu tenho bastante cuidado em usar esse método aqui. No caso aqui não é 1 não, tá, gente? No caso aqui é 2, tá? Porque aqui tem um 2 aqui dentro. Então aqui o determinante é 2, tá? Eu só tenho um receio de usar essa forma para que a gente não confunda com módulo. Lembre-se que o módulo de um número natural é sempre o valor positivo, mas isso aqui não é módulo, tá? Isso aqui é determinante de matriz. Por exemplo, você tem uma matriz de 1 por 1, uma linha e uma coluna, tá? E essa matriz aqui é o número 2, então significa dizer que o determinante dessa matriz vai ser menos 2, tá? Não é, tá, gente? Não é
Isso aqui não é módulo, tá? É determinantes. Vamos definir os determinantes, então, passo a passo. Deixa eu ver quem é que não conseguiu aqui. Fechar aqui meu WhatsApp para não ficar barulhando aqui no computador. Que é o seguinte. O primeiro ponto que a gente vai ver agora, justamente aquele que eu estava vendo anteriormente, o determinante de matrizes 1 por 1. O que é uma matriz 1 por 1? É uma matriz que possui uma linha e uma coluna. Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Ó. Matriz A, vou colocar aqui, sei lá, menos 5. Vou colocar aqui uma matriz B. Vou colocar aqui 3 sobre 2. É uma matriz C aqui, eu vou colocar raiz quadrada de 5 negativa sobre, sei lá, 2,3, tá? Isso aqui são 3 matrizes diferentes, tá? E aí eu vou mostrar como que se calcula o determinante de cada uma delas. Então, o determinante de cada uma dessas matrizes fica assim, ó. A representação do determinante tem 2 formas da gente representar o determinante, tá? A gente escreve o det da matriz, ou det A, significa determinante da matriz A, ou então a gente pode pegar a própria matriz e fazer uma barra, ao invés de fazer aqui o colchetes, igual a gente usa normalmente, tá? Esses colchetes aqui, que em Portugal o pessoal chama de parênteses retos. Só que o problema dessa notação de colchetes é porque às vezes o aluno confunde que isso aqui é módulo. Módulo a gente estuda em matemática também, mas o módulo é um outro conteúdo, tá? Módulo de um número é o valor absoluto, ou seja ele negativo ou positivo, o resultado sempre é positivo. O módulo ele tira o sinal do número. De forma bem rudimentar, a gente explicando isso para vocês, tá? Então aqui, ó, partindo dessa premissa aqui, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio número que está dentro da matriz. Então é bem simples, ó. O determinante da matriz B, que é uma fração 3 sobre 2, isso aqui vai ser o próprio 3 sobre 2, tá? Pode representar com módulo, mas aqui eu vou já com as barras, né? Só que aqui eu já vou pular direto para o resultado. E por fim, o determinante da matriz C é menos a raiz de 5 sobre 2,3. Então, se a gente tem uma matriz de ordem 1, o que dificilmente vai aparecer, tá? É quase 99,999% de chance de isso nunca acontecer num exercício do Enem ou num exercício aí de algum vestibular, ou, né, obviamente, 100% de certeza que isso não vai cair na minha prova, é o determinante de matriz de ordem 1, mas eu tenho que ensinar para vocês, tá? Mas, gente, só dando esse alerta. Provavelmente vocês nunca mais vão ver esse daqui na vida de vocês, tá? Por quê? Porque ele é muito simples e pouco usual. Lembre-se que matrizes de ordem 1 não faz tanto sentido. Elas existem, mas não faz tanto sentido matemático de serem utilizadas, porque uma matriz de ordem 1 é só um número, né? Então não tem tanto sentido de nós usarmos. Agora, vamos para o próximo passo, que aí começa a surgir, de fato, as matrizes que nós utilizamos. O primeiro ponto é uma matriz de ordem 2 por 2. Lembre-se que uma matriz de ordem 2 por 2 ela vai representar 2 linhas e 2 colunas, ou seja, a gente já tem aí a ideia de uma variável sendo colocada no meio, uma ou 2 variáveis sendo colocadas nessa matriz, tá? Então aqui a nossa ideia principal aqui é nós entendermos a questão dos coeficientes, né? Então vamos pegar o seguinte, ó, a fórmula do determinante de uma matriz de ordem 2 por 2, ela vai ser representada da seguinte maneira, ó, eu vou escrever aqui uma matriz A, e vou escrever letras ao invés de colocar números para vocês verem a fórmula. Então, digamos que a matriz A seja essa matriz aqui, ó, A, B, C, D. Então, quando a gente calcula o determinante, o det da matriz A aqui, ela vai ficar assim, ó. Vou colocar parênteses retos, né, o barra aqui, a barra reta. Eu vou escrever A, B, C e D aqui, tá? Então, o procedimento que a gente vai utilizar aqui para responder essa questão aqui, ó, vou pegar uma outra cor, aí a gente faz isso daqui, ó. A gente vem aqui e faz isso aqui, ó. A gente vai chamar essa primeira diagonal que parte aqui do primeiro, a gente vai chamar isso de diagonal, e mais do que isso, nós vamos chamar de diagonal principal.
Essa segunda aqui nós vamos chamar de diagonal secundária. Então, o cálculo a gente faz utilizando essas duas diagonais, ou seja, aqui vai ficar com o seguinte resultado. Ó. O determinante da matriz A de ordem 2, né, de ordem 2 por 2, vai ser a diagonal principal, o produto dela, ou seja, é A vezes D menos diagonal secundária, B vezes C. Tá? Vocês vão entender melhor com números como isso é bem simples. Ó. Digamos que a matriz que eu queira calcular o determinante, já vou colocar o determinante aqui para vocês verem como é bem simples. Ó. Suponhamos que aqui seja 2, 1, 5, vamos colocar aqui o menos 3, tá? Então, o determinante vai ser assim, ó, diagonal principal, deixa eu usar aqui isso, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Ou seja, nesse contexto aqui vai ficar ó, 2 vezes menos 3, então eu vou escrever aqui 2 vezes menos 3, menos 5 vezes 1. Então, 5, deixa eu tirar aqui o parênteses, né? Já que não tem sinal aqui no 5, então não precisa do parênteses. Então, fica 5 vezes 1. Então, o resultado aqui vai dar... Mas Oi. sempre tem que estar na ordem, tipo... Ou pode ser qualquer ordem. Tipo, podia ser menos Não, 5 vezes 1. não. Ah, tá. Aqui a ordem não importa. Você poderia colocar menos 3 vezes 2, menos 1 vezes 5, tá? Não, O eu que falo você ao não pode contrário. colocar, você não pode fazer o seguinte, ó. Você não pode colocar a diagonal secundária, que é primária, tá? Aqui parte aqui do primeiro termo aqui, e essa aqui é a secundária, tá? O que você não pode fazer é colocar no lugar da primária a secundária. Ou seja, aqui sempre vai ser esses carinhas daqui. Entendi. E desse lado aqui vai ser o próximo. Então a gente não pode trocar a ordem porque tem um menos aqui. Se fosse mais, aí tanto faz a ordem, não ia influenciar em nada, mas existe o menos, tá? E o determinante, ele é um negócio que a gente chama de invariante da matriz. Existem outros métodos de calcular determinante. Eu não dou aula desses outros métodos porque eles são bem complexos e um deles, por exemplo, eu não lembro como que calcula. Só para você ter uma ideia de tão difícil que é a outra forma. Então, nesse caso, eu nem dou aula a partir desse método, porque é bem complexo, tá? Mas veja o seguinte, depois que a gente substitui de forma correta, ó, é só multiplicar. Ó. Multiplicando esses dois vai dar menos 6 e multiplicando esses dois vai dar 5. Aí, como tem menos, fica menos 5, tá? Aí é só subtrair. Menos 6 menos 5, menos 11. Então, esse é o determinante dessa matriz. Vejam que é bem fácil calcular determinantes, tá? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte, ó, 4 menos 3, menos 2, e vamos pegar aqui o meio, tá? Então, o determinante dessa matriz vai ficar assim, ó, a diagonal principal, que é essa, ó, 4 vezes meio, menos a diagonal secundária, menos 3 vezes menos 2. E aí, isso aqui vai dar, ó, 4 vezes meio é 2, ó, menos com menos mais com menos menos, então fica menos 3 vezes 2, 6. Portanto, o resultado aqui é menos 4. Só um detalhe. O resultado pode ser número positivo, o resultado pode ser número negativo, o resultado pode ser fração, número decimal, pode ser número complexo, pode ser qualquer valor, tá? Então, não existe uma obrigatoriedade de que esse número que esteja aqui seja sempre inteiro, tá? Pode acontecer nos problemas dele aparecer com outras perspectivas, tá? Então, já adiantando para vocês, a questão 1 do exercício de hoje, que vocês têm que me entregar lá no Maestro, já está até disponível no Maestro, ele vai ter essa característica e é para resolver semelhante a isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Multiplica cruzado, tá bom? E subtrai aí o resultado, tá? Esse aqui é a diagonal principal, a primeira, e essa aqui é a diagonal secundária, tá? Que vem aqui, aí você subtrai as duas, ó. Principal e secundária, você subtrai as duas e põe o resultado, tá certo? Essa é a letra A da questão 1, tá bom? Agora vamos ver a de ordem 3 que eu mencionei para vocês, e agora a gente vai ver como que calcula de ordem 3, tá? Bom, na matriz de ordem 3, eu já vou fazer com exemplo para vocês entenderem qual que é o processo, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,
2, 3, 4. Eu vou colocar assim no meu crescente, porque não importa quais são os valores que estão aqui. Quer dizer, importa, claro, né? Mas na prática mesmo, né, depende de qual que é o valor que vai aparecer aqui, o processo de resolução é o mesmo, tá? Que é o seguinte, quando a gente tem matrizes de ordem 3, o processo que a gente usa para resolver é o seguinte, ó. A gente duplica as duas primeiras colunas aqui, certo? Essa regra aqui é chamada de regra de Sarri, porque foi um matemático chamado Sarri que inventou esse troço aqui. E aí a gente faz o seguinte processo, ó. A gente vai considerar não somente uma diagonal principal, tá? Nós vamos considerar 3 diagonais principais, que são essas que eu estou circulando agora. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque a gente, como tem uma matriz de ordem 3, então a gente, para poder calcular o determinante de ordem 3, a gente vai triplicar as diagonais e, portanto, após triplicar as diagonais, a gente vai fazer o seguinte processo, ó. Aí aqui nós vamos colocar as 3 diagonais multiplicadas. Eu já vou colocar o resultado aqui para vocês verem, ó, que a gente não precisa ficar fazendo passo a passo, ó. A gente pode multiplicar, ó. 5 vezes 9 dá 45, então eu venho aqui e coloco 45, mais 2 vezes, ó, 6 vezes 7, 42, 42 vezes 2, 84, mais a próxima diagonal, ó. 4 vezes 8, 32, 32 vezes 6, 96, tá? Vezes 3, 96. Então aqui eu tenho o resultado das 3 diagonais principais. Agora eu vou colocar os resultados das 3 secundárias, ó. As secundárias serão essas aqui, ó. Parte lá da ponta, ó, e pega as 3 diagonais que aparecem, tá? Então essas 3 diagonais aqui. Essa daqui é a fórmula para se resolver a questão 1B e a questão 2, tá? São só 2 atividades da aula de hoje. Então, é bem tranquila. Olha só, então, essa aqui é a aula mais fácil do bimestre. Calcular determinante. É bem simples, tá? Aí eu vou colocar de vermelho aqui. Só que essas 3 diagonais aqui, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, ó. As 3 secundárias, elas virão com o sinal de menos na frente, ó. As 3 primárias serão positivas, do ponto de vista que a gente vai somar, e vamos subtrair as 3 secundárias. Semelhante ao que acontece na matriz de ordem 2, ó. A gente pega a primária positiva e a secundária a gente subtrai, ó. Então, aqui, mesmo processo. A gente vai somar as 3 primárias, somando, e agora as 3 secundárias subtraindo, ó. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 é 35, mais 35 dá 70, mais 35, 105. Então, aqui vai ficar 105. Aí menos, tá? Porque é uma diagonal secundária. E você multiplica, ó, 8 vezes 6, 48. Menos, novamente, 4 vezes 9, 36. 36 vezes 2 dá 72. Então, a gente tem as 3 positivas e as 3 negativas. Agora é só somar e subtrair. Então, eu não vou fazer passo a passo aqui, porque é bem tranquilo, é só você somar 45 mais 84 mais 96. Eu estou fazendo isso na calculadora, tá? 105 menos 48 menos 72. Porque, de certa forma, vocês já sabem calcular isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei uma vírgula aqui no 15. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar assim, ó. O resultado. Deixa eu apagar tudo, que eu fiz tudo errado. Digitei tudo errado aqui na calculadora. Então, no lugar do zero aqui, eu coloquei umas vírgulas aqui, aí o resultado não deu o que deveria ter dado. Então, se você calcular isso aqui, o resultado vai dar zero, tá? Por incrível que pareça, o resultado aqui deu zero. Esses 3 primeiros aqui deu 225, e esse aqui, obviamente, né, tem que dar 225 também, senão não dá zero. Isso aconteceu porque, se você notar, ó, os valores que aparecem aqui na minha matriz são múltiplos, né? Então, vai acontecer esse processo aí de interação. Tá aí, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida?
Não, Não? Então vamos lá. não. Então, pessoal, vejam como é bem tranquilo, tá? Como é simples essa questão das matrizes 3x3 e de ordem 2x2, tá? Na de ordem 2, o que vocês vão fazer? Ó? Vão multiplicar a diagonal principal, que a gente define como sendo esses dois números aqui, e a secundária como sendo essa diagonal aqui, tá? Sempre pegando a primeira é positiva e a segunda é negativa. Quando for de ordem 3, ó, as três primeiras serão positivas e as três secundárias serão negativas, tá bom? Então, essa aqui, ó, é a questão 1, letra B, vocês vão usar essa fórmula, e a questão 2, vocês vão usar essa mesma fórmula. Um detalhe importante é o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou fazer só mais esse exemplo, e aí eu libero vocês para fazerem lá a atividade, tá? Vamos supor que a minha matriz seja essa aqui, ó. X, 0, menos 1, sei lá, 0, 2, 4, coloca aqui um 0, 0 não, vou colocar aqui um menos 3, deixa eu apagar aqui, né? Vou colocar aqui um menos 3, aqui um 2 e aqui um menos 1, tá? Digamos que isso aqui seja a matriz A, e digamos que o determinante da matriz A seja, essa aqui é para ser parecido com a questão 2, tá? Seja, digamos assim, vou colocar um valor aleatório aqui, vamos colocar aqui 10, tá? Pode ser qualquer valor aqui, isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como vocês vão aplicar para a questão 2. Seguinte, se acontecer esse tipo de situação aqui, em que você tem uma variável dentro da matriz, para você calcular o valor de x, né? Você calcular aqui o valor da variável dentro da matriz, o processo que você tem que fazer é o seguinte, você vai calcular esse determinante, então você vai escrever aqui a matriz, né? Então, x, 0 e menos 3, aí você vai escreve aqui a matriz normal, igual você faria se não tivesse variável, e aí você duplica, né? Coloca a primeira e a segunda coluna aqui, sem problema nenhum, só para a gente poder identificar a diagonal principal e a secundária aqui. Você vai calcular esse determinante, tá? Bom, calculando o determinante aqui, observem, né? As três diagonais principais é essa e essa, tá? Lembrando que as três principais são positivas, ó, então multiplicando aqui, ó, vai dar menos 2x, aí mais, tá vendo que tem um zero aqui, ó, então 0 vezes qualquer coisa é 0, mais 0 vezes qualquer coisa é 0. Agora a gente vai pegar as três secundárias, ó. Vou colocar aqui de azul para mudar, ó. Então as três secundárias, essa e essa. Para não ter erro, sempre comece, gente, aqui da direita para a esquerda na secundária, para você não confundir os valores, tá? Então são essas três aqui de azul, ó. Essa aqui vai dar 0, então menos 0, menos essa segunda aqui, ó, 2 vezes 4, 8, vezes x dá 8x, menos a terceira, ó. Menos com menos aqui vai dar mais com menos vai dar menos, então 2 vezes 3, 6, tá? Jogo de sinal aí bem tranquilo. E aí vamos só simplificar, ó. Menos 2x menos 8x vai dar menos 10x. E o 6, aqui, como esse aqui tudo zero cancela, fica só menos 6, tá? Então esse aqui é o determinante. Só que a gente sabe que o determinante tem que dar quanto? 10. Então o processo de resolução passa a ser de uma equação, nesse caso aqui, do primeiro grau. Então, menos 10x é igual, menos 6 é igual a 10. A gente vai passar o 6 para o outro lado. Então, fica menos 10x igual a 10, agora mais 6. 10 mais 6, a gente vai obter igual a 16. Então, menos 10x é igual a 16. Aí a gente vai multiplicar por menos 1 para tirar o sinal daqui. Ou seja, multiplicar por menos 1 muda o sinal de todo mundo. Vai ficar 10x menos 16 igual a menos 16. E aí passa 10 dividindo. Menos 16 dividido por 10. Aqui você pode simplificar por 2 em cima e embaixo. E obter a fração menos 8 sobre 5. Ou se você preferir, né, se for o caso, tiver que colocar no decimal, fica menos 1,6, tá? Então, ou o resultado fica na forma de fração, ou o resultado fica na forma de número decimal. Aí depende das alternativas, tá? No caso da questão 2 aqui, da apostila, e da questão 1, é para fazer o cálculo mesmo, tá? Então, só um detalhe muito importante para vocês lembrarem.
Gente, no caso da questão 2, se tiver P vezes P, gente, isso aqui é P ao quadrado, tá? Quando você multiplica a mesma variável por ela mesma, vai dar ela ao quadrado, tá bom? Então esta aqui é a nossa aula de hoje. E não sai